Por último, ele diz ainda, nesse mesmo versículo, Jesus avisou das aflições, que nele nós temos paz. Ele avisou para termos coragem, para termos ânimo, e ele avisou que ele venceu o mundo. E aí ele fecha esse capítulo, ele fecha esse trecho que ele vem desde o capítulo 14 de João, falando sobre, alertando e avisando os discípulos, e ele encerra assim, olha, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu esqueci minha água, você pega, por favor. Obrigada. Mas é interessante que Jesus, ele usa o verbo no passado. Eu venci o mundo. Mas Jesus ainda não tinha passado pela cruz. Ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. E ele está dizendo, eu venci o mundo. E Jesus está dizendo, eu venci o mundo, porque quando ele desceu a esse mundo, ele já abraçou esse triunfo. Ele já decidiu vencer. O mundo aqui é esse sistema, né, mundano de práticas contrárias à vontade de Deus, e toda essa pressão que os discípulos, os cristãos passam, simplesmente pela nossa fé. Às vezes por coisas simples. Às vezes você fala assim, eu não vou beber. Eu falo assim, não vai beber, antes você bebia, agora que é crente, não bebe. Por coisas simples. Né? O Marcos às vezes conta a experiência dele, né? Quando não era crente, bebia, enchia a cara, tudo, e estava legal. Depois se converteu, a família foi restaurada, virou chato, não bebe mais. Olha a mentalidade do mundo. A pessoa está entregue a um vício, com a família, né, fragmentada, destruída, e está legal. E aí a pessoa muda de vida, deixa aquilo que aprisiona, conserta sua família, suas relações, e vira chato. Bebi, agora não bebe. Essa é a mentalidade do mundo. E Jesus está dizendo, eu venci tudo isso. Eu venci, mas ele ainda não havia passado pela morte. Então, quando Jesus está dizendo assim, olha, eu venci o mundo, Jesus está dizendo que ele já enfrentou e venceu aquilo que os discípulos iriam passar. Porque tudo isso é o inimigo comum. Todas as aflições, as tentações que Jesus passou, né, são aflições e tentações que nós passamos hoje. E Jesus está apenas abrindo caminho para a vitória. Ele está apenas abrindo caminho para dizer que é possível, como ser humano, nós também vencermos. Nós também superarmos todas essas situações, mas nele. Porque ele tornou isso possível. E aí Romanos 8,17 fala assim, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas de quê? Herdeiros e co-herdeiros do quê? Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Sabe o que é o problema? As pessoas só querem a glória. Elas não querem passar pelo sofrimento. Elas querem a glória de Cristo. Elas querem os milagres de Cristo, o poder de Cristo, mas não querem passar pelo sofrimento que Cristo passou. E quando Jesus diz assim, eu venci o mundo, de que forma ele venceu? Sofrendo. Morrendo naquela cruz. Passando por situações difíceis. Então, quando ele está dizendo, eu venci o mundo, ele está dizendo, eu passei e venci, e vocês vão passar, e em mim vocês vão vencer também. 1 João 5,4 diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que vence o mundo? O que nasce? E ele continua, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quando Jesus está dizendo, eu venci o mundo, ele não pegou atalhos, como eu falei antes, ele não usou do seu poder sobrenatural para facilitar as coisas. Ele vivenciou na carne
tudo aquilo que nós vivenciamos. Ele chorou pela morte do seu amigo. Ele ficou triste por conta da condição da multidão que estava desnorteada. Ele se compadece das pessoas. Ele fica aflito em seu coração no momento em que ele está no Getsêmani. Ele foi tentado no deserto pelo diabo. Jesus passou pelas mesmas situações. Mas ele disse: eu venci o mundo. E olha que interessante, porque ele diz: eu venci o mundo sem ainda ter passado pela morte. Mas eu vou só relatar para você aqui algumas coisas que parece experiência e a vida de uma pessoa derrotada. Por exemplo, Jesus era um carpinteiro, pobre, sem ter onde reclinar a cabeça, mas ele diz: eu venci o mundo. Ele não tinha status, não tinha fama e honra entre os homens, mas ele disse: eu venci o mundo. Ele estava prestes a ser traído, preso, levado a juízo, ser julgado, mas ele afirmou confiantemente: eu venci o mundo. Ele enxerga a cruz, as feridas no seu corpo, o seu corpo machucado e surrado, a coroa de espinhos que ele recebeu, sendo cuspido, mas ele diz: eu venci o mundo. Ele sabe que será tratado com desprezo por todos, ele seria amaldiçoado, mas ele afirma: eu venci o mundo. Ele seria abandonado pelos seus próprios discípulos, ficaria sozinho no seu momento de dor, mas ele diz: eu venci o mundo. Ele é acusado de blasfêmia, de confusão, chamado de endemoniado, e ele diz: eu venci o mundo. Ele seria tratado com desprezo e escárnio pelos soldados, teria suas mãos e pés cravados na cruz, seria morto como criminoso, mas ele diz: eu venci o mundo. Jesus passa por tudo isso e ele não se vê como derrotado. Ele não se vê como fracassado, mas ele se vê como vitorioso. Então, se você segue a Jesus, bem-vindo à vitória. Se você está em Jesus, bem-vindo à vitória. Porque quando ele diz: se eu venci o mundo, ele nem completa a frase: vocês também vão vencer. Porque já fica embutido nessa afirmação: eu venci o mundo, logo nós nele também venceremos. Bem-vindo à sua vitória. Amém?